Garfield Logan, o Mutano, já teve mais de uma origem nos quadrinhos, mas a principal origem dele é que ele e os seus pais foram para a África e o Garfield Logan acabou contraindo uma doença mortal. O pai do Garfield era um pesquisador que criou uma invenção que regride os animais às suas formas pré-históricas. A doença que o seu filho pegou era mortal para os seres humanos, mas não para os macacos, né? E com isso, então, ele utilizou da sua invenção para regredir o seu filho até a forma primata, cara, salvando assim a sua vida. Ao voltar para sua forma humana depois, ele agora tinha pele esverdeada e com o tempo descobriu que podia também se transformar em animais. Infelizmente, os seus pais tiveram um destino trágico, caindo de uma cachoeira enquanto passeavam ali em um bote. Garfield então conseguiu se salvar ao se transformar em um pássaro, mas os seus pais se foram bem na sua frente e ele se culpou por isso durante anos. Garfield acabou indo parar nas mãos de um guardião legal, né, até conhecer a Rita Farr e também a Patrulha do Destino, aonde depois de muita insistência, ele se uniu ao grupo e mais tarde se juntou também aos Titãs. Alguns dados aqui sobre ele. Garfield tem cerca de 1,73 m e 68 kg, junto com cabelos e pele de coloração verde. Mas antes de ganhar os seus poderes, ele era um humano comum, cabelos e olhos castanhos. Ele também já chegou a ter a pele vermelha durante os quadrinhos dos Novos 52, mas o público não abraçou muito a ideia e ele voltou à sua coloração original. A título de curiosidade, no início das histórias, o Mutano apenas deixava a cabeça dos animais que ele se transformava na cor verde. Porém, com o tempo, essa característica passou a ser também de toda a transformação, todo o corpo ficava verde. Fisiologia. O Mutano era inicialmente um humano normal, como eu já comentei aqui com vocês, e isso até ele receber um soro experimental dos seus pais e com isso acabar despertando os seus poderes. Vale comentar que durante os Novos 52, o Mutano tinha poderes por conta própria, né? Um metagene que o permitia mudar de forma. Ele passou por diversos experimentos também ali nas mãos de cientistas que perceberam que o Mutano tinha uma ligação com a força elemental do vermelho, força que se conecta com todos os seres vivos, com todos os animais. É por isso então que durante uma fase, essa cor vermelha foi a cor do Mutano e também a cor das suas transformações. Mas como eu disse, o público não abraçou muito essa ideia e logo ele voltou para a cor do verde. Eles tentaram fazer isso também para deixar um pouco mais fácil do público entender, porque olha só que legal, existem várias forças elementais, vários tipos de poderes e magias na DC Comics. Uma dessas forças elementais, cara, é a força elemental do verde, que controla e manipula as plantas. Quem controla esse poder, por exemplo, cara, é o monstro do pântano, né, aquele que é cheio de planta em volta dele ali. O maluco é sinistro, muito poderoso. O monstro do pântano, então, é um avatar do verde. O Mutano é verde, só que o Mutano não é um avatar do verde. O Mutano que é verde é um avatar do vermelho, porque essa força cósmica que rege ali os seres vivos e os animais é chamado de vermelho. O das plantas é chamado de verde. E essa confusão do Mutano ser verde e pertencer à força do vermelho confunde uma galera. Mas bem, atualmente a sua origem canônica é que o Mutano recebeu o soro dos seus pais e tem ligação com o vermelho, mas ele não nasceu com essas habilidades. Graças aos seus poderes, Garfield Logan consegue se transformar em vários animais ali de forma parcial, de forma completa também, e até mesmo híbridos. É claro que isso varia de versão para versão do personagem, né? Com as diversas mudanças ali na DC Comics, muitas das suas habilidades foram também descontinuadas. Ele mostrava uma habilidade em um quadrinho e depois ele nunca mais mostrava aquele poder. Mas bem, eu ainda vou citá-las aqui no vídeo para vocês. O Mutano, ele tem a teriantropia, que é uma habilidade que permite se transformar em qualquer animal que ele conheça, seja que ele conheça pessoalmente ou por mídias, como a internet, televisão, livros, etc. Essa é uma capacidade útil, né? Já que ele pode acessar animais que estão longe do seu alcance, como animais da savana africana e no fundo do oceano. Uma outra curiosidade é que tem outro super-herói também com ligação ao vermelho, né? Que tem os mesmos poderes do Mutano, que é o Homem-Animal. Só que no caso dele, ele precisa estar perto do animal que ele vai roubar, né? Copiar ali as habilidades. O Mutano se transforma de forma quase que instantânea e controla perfeitamente ali a sua forma quando ele imita um animal da Terra. Porém, ele já demonstrou algumas dificuldades em controlar os seus instintos quando ele se transforma em animais extraterrestres ou animais místicos, né? Como alguns demônios. Com os anos que ele teve utilizando ali seu poder, ele aprendeu a controlar de uma forma aonde apenas uma parte do seu corpo também se transformava. Então, por exemplo, ele só queria asas para voar, então só as costas, né, mudava ali e surgia asas. Ele queria um braço muito forte, então um braço de um gorila gigante, entendeu? Ele conseguia fazer isso também. O próprio Mutano já virou também um híbrido, humano e rato. Ele levantou com facilidade a Estelar, como também, né, já criou asas nas suas costas, como eu mencionei, estando ainda na sua forma humana. O Mutano também não se limita a criaturas de outros planetas, como também
também criaturas extradimensionais, como eu acabei de citar aqui também. E mais de uma vez já demonstrou a habilidade de se transformar em demônios e várias criaturas místicas. Animais extintos e animais mitológicos, né, também são as suas capacidades. Aonde o Mutano já conseguiu se transformar em dragões, fênix, dinossauros ali no geral, e até mesmo um deus primata antigo cósmico. O Mutano é sinistro, meus amigos. Quando, né, o Garfield Logan se transforma, ele tem uma noção intuitiva de tudo que aquele animal pode fazer, então ele não precisa aprender a voar quando vira uma ave, ou aprender a acessar parte ali do corpo de um animal. Ele simplesmente já sabe tudo, né, vem com conhecimento ali junto. Fora que ele também recebe um aumento expressivo nos seus atributos físicos quando ele se transforma. Na forma do deus macaco que eu citei, né, por exemplo, ele ficou tão forte que conseguiu bater de frente contra o vilão Mongul. Um vilão, cara, que luta, bate de frente com o próprio Superman no nível de força e resistência. E na sua forma mística de Fênix, ele também é capaz de se regenerar, tem um fator de cura. Mas fica a dúvida aí, a gente nunca viu ele utilizando a ressurreição, né, porque a Fênix tem esse poder dele nas lendas, né, de ressurgir das cinzas, voltar à vida e imortalidade. Nunca vimos o Mutano utilizando esse poder, mas, né, na teoria ele teria sim. Mas não apenas a sua força é aprimorada, como também a sua inteligência, dependendo do animal. O personagem, né, o Mutano, revelou recentemente que ao se transformar em uma baleia, ele é capaz de expandir a sua capacidade cerebral para pensar de forma mais rápida e mais eficiente. Afinal, né, um cérebro maior tem mais neurônios e conseguiria fazer essas coisas. É claro que não dá para falar de todos os seus poderes aqui nesse vídeo. Afinal, ele pode se transformar em todos os animais e seria impossível dizer tudo que todos os animais são capazes de fazer, sem contar animais extintos, místicos, extradimensionais e etc. Mas alguns dos poderes que a gente pode comentar é poder de camaleão, né, de se adaptar ali aos ambientes, super força, voar, resistência sobre-humana, capacidade de se mover muito rápido, fator de cura que ele acaba adquirindo, né, e alguns outros poderes. Em um dos últimos quadrinhos lançados da DC Comics, até mesmo eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre esse quadrinho, o Mutano mostrou um poder totalmente novo e absurdo. Garfield conseguiu se transformar no Starro, um dos vilões mais poderosos da Liga da Justiça, aquela estrela do mar gigante. Essa transformação por si só já o torna o titã mais poderoso de todos, já que além de fisicamente forte, Starro também conta com uma das mentes mais poderosas da DC. O Starro praticamente é uma entidade cósmica na DC, cara, um ser muito, muito poderoso, que precisa, né, que se junte ali toda a Liga da Justiça pra lutar contra ele. A gente viu também o Starro no live action, né, em Esquadrão Suicida 2, aquele bicho era muito insano. Se isso já não fosse absurdamente forte, o Mutano ainda mostrou que consegue soltar os mesmos esporos ali que o Starro, né, controlando a mente das vítimas, e ainda foi muito mais além com esse poder. Só liberando essas pequenas estrelas do mar, ele iria grudando nas pessoas e o Mutano poderia controlar o mundo todo, controlar vários heróis e vilões. Só que além disso, as pessoas que o Mutano controla também ganham acesso ao vermelho. Essas pessoas ganham a capacidade de se tornar ali um híbrido humano e animal, então começa a se transformar em animais, ganhando as habilidades dos animais, fora os próprios poderes que aquele personagem já possui, né? A gente viu ali, por exemplo, o Mutano controlando o Adão Negro e transformando o Adão Negro em um animal. Então, mano, imagina aí o Mutano controlando vários heróis, vários vilões, transformando eles em animais, dando mais poderes pra eles, cara. Então sim, o Mutano se tornou muito mais poderoso do que o próprio Starro original, que já dava muito trabalho ali pra toda a Liga da Justiça. Eu vou continuar trazendo mais partes dessa história, né? Eu fiz só um vídeo aqui no canal dela, então se inscreve aqui e fica ligado pra você não perder as próximas partes, cara. O Mutano tá insano. Porém, como essa é uma transformação mais recente, eu ainda não tenho muito o que falar sobre ela. Mas ainda existem outras características dos poderes do Mutano que eu ainda não citei aqui. A primeira é que o Mutano pode dividir o seu corpo em enxame de insetos ali, e cada um deles é controlado por uma mente coletiva do próprio Mutano. Então é como se ele pudesse também se dividir em uma alcateia de lobos. Esses insetos, cara, não são necessariamente de uma única espécie, podendo formar enxames e enxames com vários animais diferentes. É claro que por serem insetos, eles são mais frágeis e podem ser destruídos, né, caso sejam atacados, mas o dano não volta para o corpo do Mutano normal. Mesmo assim, quando o inseto que ele se transforma morre, ele sente que uma parte
parte dele se foi. O Mutano também, cara, consegue se transformar em versões gigantes de animais de tamanho normal, como ele já se transformou, por exemplo, em uma lagosta gigante e segurou o Cyborg. Não necessariamente ele tinha já visto uma lagosta gigante por aí. Ele também pode se transformar em mais de um animal ao mesmo tempo, cara, né? No mesmo corpo, inclusive, as quimeras. Mas isso acaba desgastando muito o Mutano. E ele também pode se transformar em seres que ainda não existem. Ele simplesmente imaginou e se transformou em um novo animal, apesar de fazer isso com uma frequência baixíssima nos quadrinhos. Mas isso é um baita de poder meio que não coloca limite nas habilidades dele. E agora, inclusive, vamos falar das suas habilidades. Por ser um titã, ele é altamente treinado em artes marciais, em liderança e até mesmo em disfarces. Ele também estuda sobre os animais que ele vai se transformar, e é uma verdadeira enciclopédia ali de animais ambulantes. Assim, então, ele obviamente vai tirar maior proveito de todos os seus poderes. Bom, meus amigos, essas são algumas informações a respeito do Mutano. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre o Mutano, os poderes, os feitos, as suas transformações. Vou trazer muito mais vídeo aí, então se inscreve no canal e te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu!